querido aluno! Bem-vindo a mais um vídeo de história. Hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais sobre Atenas, a grande cidade-estado, aquela que é o berço da política e da democracia, e também o local onde vários dos nossos filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, nasceram. Bom, pessoal, na última aula, ou seja, no vídeo anterior, nós conhecemos a origem da Grécia. Nós vimos quem foram os povos que deram origem ao povo grego e a região onde a Grécia se iniciou ali e se localiza até hoje, né? Bom, gente, hoje, antes de começar a falar da grande cidade-estado de Atenas, vamos relembrar como que surgiu a polis. Beleza. Polis é um termo utilizado pelos gregos ou para os gregos que significa cidade-estado. A cidade-estado grega, ela era autônoma, autossuficiente e independente entre si. Nenhuma cidade-estado precisava da outra, por isso que era assim chamada, elas tinham autonomia. Algumas cidades-estado elas eram diferentes em quase tudo. A política, a economia. Alguns aspectos em comum faziam com que todas essas cidades-estado se considerassem gregos ou helenos, né, como a gente viu no vídeo anterior. Por exemplo, a língua, a cultura semelhante, né, principalmente quanto à religiosidade, eles acreditavam nos mesmos deuses, nos mitos e tudo mais. E também marcada, lógico, né, pela região e pela mesma origem. Os gregos, eles eram fantásticos, a gente já falou um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai conhecer esses gregos que são mais fantásticos ainda e que trouxeram muitas coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Porque os atenienses, eles são os pais da democracia. Sim, foi lá em Atenas que surgiu a democracia. A política é uma invenção dos gregos e os atenienses nos legaram a democracia, que nós vamos aprender hoje. Bom, você lembra que a polis, ela se origina dos genos, aqueles agrupamentos familiares, né, que tinham o pater, o patriarca, e depois eles foram crescendo, se tornando frátrias, tribos, até chegar à categoria de cidade-estado lá no período arcaico, entre o século 8 e o século 6 a.C. Lembrou? Se não lembrou, volta lá no vídeo anterior para dar uma relembrada no assunto, tá bom? Então, Atenas tinha umas características muito marcantes e ela se destacava, assim como Esparta, a sua arquirrival, porque elas eram uma organização bem distinta. As principais características de Atenas eram a organização política, né, que devido às várias reformas políticas que vão acontecer, que a gente vai conhecer no vídeo de hoje, elas vão levar à democracia, a esse modelo político chamado democracia. Atenas era uma cidade artística, né? Então, lá na Península Ática, que é a localização, esqueci de falar no início, onde Atenas se desenvolve, formada pelos povos jônios, né? Que se miscigenam com os povos anteriores que viviam lá, né? Como os aqueus, os eólios e os cretomicênicos, e dá origem a esse povo tão maravilhoso que nós vamos conhecer. Então, vamos voltar aí ao que eu dou uma viajada, né, mas eu volto. Então, essas características super marcantes, como a política, né, a democracia, a cultura, que era algo assim especial, que aflorava nos atenienses, e a filosofia, né? Então, Atenas era uma cidade bem distinta, como eu falei, principalmente de Esparta, por esse aspecto mais cultural, né? Eles eram, digamos assim, mais nerds, né? Eles gostavam mais de política, de filosofia, do que de outras atividades, como, por exemplo, a guerra, que era o forte dos espartanos. Então, lá em Atenas, por exemplo, na escola, vamos chamar de escola, né? Na educação que o ateniense recebia quando criança, estava incluído esses preceitos políticos, como, por exemplo, a retórica, né, que é a capacidade de discursar, de conversar, de convencer. Os jovens também aprendiam música, teatro, artesanato, realizavam atividades físicas
E os meninos, quando atingiam lá pela média de 14 ou até 16 anos de idade, eles eram, digamos assim, convidados a escolher o seu futuro. O que eles iam fazer a partir dali? Se iam seguir a carreira política ou se iriam seguir uma outra carreira, como a militar ou até alguma atividade econômica para sustentar a família, como o comércio, por exemplo. Geralmente os meninos seguiam a mesma linha dos pais, né, da família, né, porque era um lance assim meio estamental. E já que a gente está falando de sociedade, vamos falar da sociedade ateniense. Era uma sociedade hierarquizada, desigual, principalmente quando, em um determinado período político que nós vamos conhecer, formou-se uma aristocracia, né, que é um governo aristocrático, governo dos melhores, embasado aí por um certo filósofo que depois vocês vão ver. Essa sociedade, ela era formada por pessoas que tinham direitos e posses que eram passadas hereditariamente, ou seja, privilégios de nascimento, que são os eupátridas. Em seguida, nós tínhamos os demiurgos. Os demiurgos, eles surgem quando essa elite comercial desponta. A atividade comercial de Atenas começa a dar certo, eles começam a ficar ricos e pá, e aí surge essa classe chamada de demiurgos. Abaixo dos demiurgos estão os metecos. Metecos são estrangeiros. Aqueles caras que vinham de outras regiões, se estabeleciam ali, eles consideravam estrangeiros. Então, se não fosse grego, pior ainda. Eles eram, assim, extremamente preconceituosos, né? Os estrangeiros, eles trabalhavam geralmente em atividades comerciais menores, né? Em atividades, assim, do dia a dia, sabe? E não tinham direito de participação política. Muito bem. E abaixo dos metecos, que são os estrangeiros, estavam os escravos. Haviam duas principais formas de se tornar escravo na Grécia Antiga e também em Atenas, que era você se tornando prisioneiro de guerra ou você se tornando escravo por dívida. Você deveu, estava devendo, não conseguiu pagar, então vai se tornar escravo. Também há uma terceira, né, que é você nascer filho de escravo, mas essa daí já está implícita, todo mundo entende, né? Vamos falar agora sobre as fases políticas de Atenas. Então, a primeira fase política foi a monarquia. Ou seja, nesse período, Atenas era governada não por um monarca, mas por um basileu, que fazia parte, né, que era como se fosse um monarca, que fazia parte dessa elite social, que eram os eupátridas, tá? Essa fase só vai acabar quando os aristocratas, ou seja, os considerados melhores da sociedade, resolverem mudar esse modelo, né, e assumirem o governo. Agora não é mais uma monarquia e a Grécia, ou no caso Atenas, vai experimentar um outro período político chamado de oligarquia. Nesse governo, a oligarquia, né, nesse tipo de governo, somente um grupo, uma elite governa, que no caso vão ser os eupátridas, já deu para perceber, né? Então o governo, ele vai passar a ser exercido por um conselho, não apenas por um eupátrida. Esse conselho vai se chamar arcontado. Estranho, né? Muito bem. Então, o descontentamento da população que não fazia parte dessa elite vai gerar algumas revoltas, vai gerar alguns probleminhas entre eles, né? E também o fato de que não haviam leis escritas. Então, nesse período, eles vão resolver criar leis escritas, né? Porque as leis, elas eram apenas faladas, elas eram consuetudinárias. E eles resolvem colocar as leis escritas, que é para ver se as revoltas diminuem e a galera fica tranquila. Só que não adiantou, né? As leis escritas não eram o suficiente. Eles queriam reformas, né? Queriam mudanças significativas. Foi aí que um reformador, que um político assume, né? O Solon, que vai iniciar algumas reformas bem importantes. Como, por exemplo, a abolição da escravidão por dívida. Gente, isso foi muito importante para os gregos, né? Então, os conflitos, eles continuavam, porque as leis não eram suficientes. Mas a escravidão por dívida sendo abolida, era muito, muito bom. Porque agora eles poderiam ir tranquilamente para as guerras ou poderiam, né, continuar suas atividades sem se preocupar em se tornar escravos por dívidas. E Solon, além de abolir a escravidão, ele vai dividir
vai fazer uma nova divisão social, vai dividir os cidadãos por classes de posses, não mais por nascimento. Então, as classes sociais elas vão ser definidas de acordo com aquilo que cada cidadão possui, com as posses individuais, e não por nascimento, entendeu? A terceira fase política, lá de Atenas, vai ser a tirania. Só que essa tirania, ela tinha um outro significado. A tirania da Grécia não era essa que a gente conhece, né? Com tiranos, com pessoas autoritárias que não deixam o povo participar, e, enfim, né? A tirania, esse governo tirânico, ele vai ter como seus principais representantes o Pisístrato. E o que é que ele vai fazer no seu governo nessa fase? Então, essa fase que se inicia com o Pisístrato vai ser a fase em que os aristocratas vão perder parte das suas posses de terras para pessoas que não possuem terras ou pequenos proprietários. Uma outra coisa que foi feita nesse período foi a concessão de empréstimos a fazendeiros e o incentivo à produção comercial e também colonial. As pessoas foram incentivadas a colonizar para expandir o território, além da construção de obras públicas. Então você está vendo aí como é bem diferente, né, do conceito que nós temos de... Isso aí. Então, depois que o Pisístrato morreu, os seus dois filhos, Hiparco e Hipias, assumiram o papel. Só que havia uma elite ali que não estava nada satisfeita com esse negócio de pegar as terras de quem tinha muita terra e dividir por quem tem pouca terra. Então, o que é que vai acontecer? Esses dois vão enfrentar sérios problemas. Um dos irmãos vai ser morto por essa elite descontente, né, dos eupátridas, e o outro vai ser deposto. Ele vai ser tirado do poder, vai sofrer um golpe, né? E isso, por motivos óbvios, a gente já entende. E a outra fase, né? Aliás, esse outro momento que agora vai acontecer é um momento de transição para a democracia. Quem vai assumir o poder agora vai ser um cara chamado Clístenes. O Clístenes, ele vai estabelecer as bases, ele vai arrumar o terreno para que a democracia possa vir e se instalar, certo? E como que ele vai fazer isso? Bom, ele vai começar a fazer algumas reformas, né? Ele vai mudar algumas coisas, como, por exemplo, a divisão da polis, que é a Grécia, da polis grega, que é Atenas, né? Me enrolei aqui. Em tribos. Então, ele vai dividir em 10 tribos, né? Para melhor organizar a cidade, digamos assim. Vai ampliar o direito de cidadania. Então vamos falar sobre isso, né? Sobre cidadania. Quando ele amplia o direito de cidadania, significa o quê? Significa que agora também os filhos de atenienses são considerados cidadãos. Ué, o que isso quer dizer? Então, quem que eram os cidadãos? Bom, os cidadãos, gente, eles tinham que ser homens maiores de 18 anos que habitasse, né, que vivesse na cidade de Atenas e que tivesse nascido em Atenas. Agora, como ele ampliou, também podem ser os filhos de pais que nasceram em Atenas, né? Filhos de pais atenienses. Nossa, mudou muita coisa, né? Mas, enfim. Bom, esses direitos que foram ampliados, para nós parece pouco, mas para eles foi bem significativo, certo? E além disso tudo, o Clístenes criou o ostracismo. O que vem a ser o ostracismo? Gente, o ostracismo é, digamos que, uma forma de punição. Era como aqueles inimigos políticos, aquelas pessoas que atrapalhavam o funcionamento da política, iriam ser neutralizados. Então, era uma pena de exílio, era um exílio por 10 anos. Ou seja, a pessoa ela era mandada embora de Atenas por 10 anos. Só depois de 10 anos ele poderia retornar. O ostracismo, ele consistia em fazer com que as pessoas esquecessem daquele carinha que foi exilado, entendeu? Então, se ele fosse embora, daqui a 10 anos ninguém ia mais lembrar dele das coisas que ele falava, que no caso seriam coisas que atrapalhavam o funcionamento da política. Porque naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha foto, e a galera não ficava escrevendo por aí. Então as coisas iam ser esquecidas. Já ouviu aquela história de que a memória do povo é curta? Pois é, mais ou menos isso. Então, as reformas de Clístenes favoreceram, né, o surgimento dessa democracia. Demos mais cracia, poder do povo, né? Então, essa ideia de democracia, ela era diferente da nossa ideia de hoje. Porque a democracia grega tinha aí as suas limitações, né? Não era todo mundo que participava.
Mulheres, estrangeiros e escravos não eram cidadãos, então não podiam ter participação política, ao contrário de hoje, né? Uma outra diferença da democracia grega para a nossa democracia é que a grega era uma democracia direta, ou seja, os gregos, cidadãos, se reuniam para falar, né, sobre os assuntos de política e votar, deliberar. E cada pessoa levantava a mãozinha e dizia: quero, não quero, sou a favor, sou contra. Isso é a participação direta. Então, cada um tinha a opção de opinar. E uma outra coisa interessante era a rotatividade. Cada membro, né, desse conselho que governava, ele não podia ficar ali por mais de um ano. Então, todos os anos havia a troca desses membros desse conselho que governava Atenas. Bem legal, né? E aí não tinha esse lance aí de ficar 4 anos, 8 anos. Era só, no máximo, 1 ano. No caso, 10 meses, no máximo 1 ano. Certo? Então, sobre a nossa democracia. A nossa democracia ela é chamada de democracia participativa ou indireta. Por quê? Porque a gente não tá lá no Senado pessoalmente. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu aceito, eu não aceito. Mas nós temos representantes que fazem isso por nós, que são aqueles que nós escolhemos nas eleições. Então, indiretamente, eu estou participando porque eu escolhi alguém que vai lá me representar. Nem sempre dá certo, né? Mas fazer o que é o que tem. Bom, gente, então como é que funcionava a organização política desse governo, né, democrático? Nós tínhamos uns paranauê aí que a gente vai entender agora, tá? Então, os órgãos administrativos, a partir da implantação da democracia, eram a eclésia, né? A eclésia ela era uma assembleia popular que aprovava as leis. Nós tínhamos a bulé, que era um conselho de 400 a 500 representantes da polis. Lembra das 10 tribos lá? Pois é, representantes de cada uma dessas 10 tribos faziam parte dessa bulé, tá? Que era uma assembleia aí. O Elieu, que era o Tribunal de Justiça, aberto aos cidadãos. Então, a gente tem aí as bases da democracia que surgem em Atenas. Muito bacana, né? Então, gente, essa aula de hoje foi só sobre Atenas. No próximo vídeo, a gente vai conhecer a organização política, social, econômica e cultural dos espartanos. Então, se você conseguiu assistir tudo, parabéns! Se você não conseguiu assistir tudo, eu sinto muito, você vai ter que assistir. Pega o seu caderno, agora assiste de novo esse vídeo e anota as informações mais importantes que você achou, tá? E depois você me mostra. Beijão, até a próxima!